Olá, estamos começando aqui o nosso primeiro Dermágata. Hoje eu estou com a doutora Regina Xavier, ela é especialista em pós-operatório de cirurgias plásticas e nós vamos bater um papo aqui, porque vocês têm muitas dúvidas sobre esse assunto e nós vamos conversar um pouquinho. Olá, Regina, tudo bem? Olá, tudo jóia? Um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Conta um pouquinho pra gente como que você começou na cirurgia plástica, no pós-operatório. Conta um pouquinho da sua história para nós. A cirurgia plástica, ela já veio, assim, logo de início na faculdade. Uma das áreas que eu mais gostava de atuar era no pós-operatório. Já foi um amor, assim, à primeira vista. Eu já atuo há 15 anos com pós-operatório de cirurgia plástica. Com atenção em cirurgias de mama, abdômen, cirurgias de pálpebra, lipoaspiração, prótese de silicone. Então, toda essa gama, né, de pós-operatório, eu atuo com a reabilitação. Entendi. E assim, geralmente, quando que você começa a atuar no pós-operatório? Porque os pacientes, eles têm muitas dúvidas e têm muitas, assim, como que eu posso dizer, informações a respeito de quando se deve começar, né? Alguns médicos indicam depois de 15 dias, outros já o pós-operatório de imediato. Você, Regina, doutora Regina Xavier, o que você indica como sendo melhor para o paciente começar a atuar não, né? A começar ali a fazer o pós-operatório. Quando que deve iniciar o pós-operatório? Então, hoje eu posso falar que eu atingi um modelo ideal de atendimento. Hoje eu consigo trazer o paciente para mim no pré-operatório. Então, eu já consigo dar essa atenção no início, né? Eu já oriento o paciente como que vai ser o pós-operatório, quais os cuidados que ele tem que tomar, tanto antes quanto depois. A gente faz uma avaliação minuciosa desse paciente com relação à pele, à postura, orientação com relação à colocação do modelador, as espumas, talas e assim, tudo que for necessário para o paciente saber antes que aconteça a cirurgia. E aí dou atenção no segundo momento, que é no hospital, que seria a fisio-respiratória e a fisio-motora, colocação do tape, para prevenir aquele primeiro momento de edema intenso, processo inflamatório. E aí, no segundo momento, no terceiro momento, já começo os atendimentos em consultório, que vão depender da liberação do médico na seguinte questão. Pacientes que fizeram lipoaspiração, a gente começa mais ou menos no terceiro ao quinto dia. Pacientes que fizeram o X-tudo que a gente fala, a mastopexia com prótese, lipoabdômen, aí a gente começa ali entre o quinto e o sétimo dia. Então, assim, mais ou menos hoje é o que eu chamo de modelo ideal, né, de atendimento no pós-operatório. É assim que eu trabalho. Funciona muito bem, porque a gente consegue dar uma atenção muito especial durante todo o processo do paciente. Muito interessante. E assim, nessa consulta pré-operatória, qual que é assim a principal dúvida, se elas chegam, não sei se você atende também o público masculino, se eles chegam, né, com muitas dúvidas, com muita ansiedade. Conta um pouquinho pra gente como que é esse primeiro contato, se é no seu consultório ou se é por videochamada, como que funciona? Então, lá no consultório a gente tem muitos pacientes que moram fora e temos pacientes que moram em Belo Horizonte. Então, os pacientes que têm maior dificuldade, que eu não consigo conciliar com a agenda do médico, eu faço o atendimento online. E aí, quando eu vou ao hospital, eu vou depois que o paciente já está no quarto, para eu ter um contato sem que o paciente esteja sedado ou anestesiado. Então, eu prefiro fazer o atendimento no quarto. Quando os pacientes... Aí, nesse caso, já é o intraoperatório. Intraoperatório. Os pacientes, você perguntou, voltando, né? Da dúvida, né? Eu fiz muitas perguntas, né? Te confundi. Os pacientes, eles chegam, geralmente, muito ansiosos, muito nervosos para a consulta pré-operatória, com muitas dúvidas, mas assim, a gente fala, orienta, instrui, mas muitas coisas o paciente só vai perceber depois da cirurgia.
E a importância de falar no pré-operatório é porque naquele momento lá que o paciente está com dor, que ele está mais vulnerável, ele lembra, a Regina falou isso. E já fica preparado, né, Regina? Exatamente. Não, a Regina me falou sobre isso e tá indo tudo certo. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela está com 6 dias de pós-operatório. Aí ela sentiu muito desconforto respiratório, muita pressão na região da cirurgia das mamas, né? Na região do tórax. E ela falou que na hora, ela muito nervosa, com muita dor, foi a primeira coisa que ela lembrou. Eu falando, respira, faz assim, puxa o ar. Então, assim, ela falou que foi sensacional. Isso é super importante, porque às vezes o paciente ele vai para uma cirurgia com muito medo e quando ele já é orientado antes que ele vai passar por aquilo ali, já é um conforto maior, já é uma calma maior para ele, que ele sabe que ele vai ter que passar por aquilo ali. Exatamente, exatamente. O relato que eu tenho, né, desse tempo já de trabalho, é que os pacientes se sentem muito mais seguros e mais confortáveis, né, de poder irem mais preparados. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, você já começa a atuar ali no pré-operatório, né, na consulta, aí você também atua no intraoperatório. Isso. Você vai... Conta pra gente como que é, porque muita gente não sabe, né? E não é novo, mas as pessoas que estão agora tomando esse conhecimento da importância da fisioterapia intraoperatória, né? Um tanto que é importante essa primeira intervenção. Conta pra gente como que é, da importância. Então, a importância da fisioterapia no intraoperatório, ela se faz necessária pelo seguinte fato. Os pacientes que são submetidos a mastopexia, né? A cirurgia de mama com colocação de prótese, e mais abdominoplastia, com sutura da musculatura de reto abdominal, normalmente eles têm uma diminuição da complacência pulmonar. E isso gera um desconforto respiratório. Então, assim, torna-se imprescindível, na maioria dos casos, a fisioterapia respiratória, né? Um treinamento dessa musculatura, uma preparação do paciente caso ele sinta esse desconforto. Não acontece com todo mundo, mas pode acontecer. Então, assim, todo paciente que passa por mim, eu gosto de estar orientando isso. A outra importância também é a questão da deambulação precoce. Os pacientes já, logo que possível, já iniciar a movimentação de membro inferior, começar a andar para poder prevenir trombose, né? Essa é uma questão lá no meu consultório que eu tenho que ficar brigando com os pacientes, né? Porque eles ficam com muito medo, né? De deambular, de fazer, né? De se mover mesmo. Eles acham que eles têm que ficar totalmente imóvel. Então, assim, isso não é bom, né? Não é favorável pro processo ali cirúrgico, não é isso? De forma alguma. Hoje a gente costuma falar assim que o repouso ele é relativo, né? Então, o quanto antes o paciente já estiver ativo, ele vai fazer o repouso, mas o repouso é não pegar peso, não se movimentar em excesso para não forçar cicatrizes. Mas se precisar ir ao banheiro, ir na cozinha, tomar uma água, dar uma voltinha dentro de casa, é essencial, né? Tanto em casa quanto no intraoperatório, lá no hospital já, após umas 6 horas de cirurgia, 7 horas, o paciente já está andando né? Normalmente. E quanto a curva, ficar encurvado, Regina? O que você me fala sobre? Então, hoje a gente briga muito com isso, porque tem paciente que chega lá no consultório com a mão quase lá no pé. Então, mesmo a gente orientando, a gente fala, é uma postura semi-fletido, para que eu não tenha piora da dor lombar, porque só a posição de dormir, ter que dormir em 45 graus na posição de Foley, já é complicado os primeiros 30 dias. Muito. Né? Uhum. Então, a gente orienta ombros mais soltos, não ficar muito tensa quando faz cirurgia de mama, postura semi-fletida. E assim que possível, que a gente observe que o paciente já está com uma cicatriz mais estabilizada, ali por uns 10 dias, mais ou menos, está tudo ok, a gente já faz até já levanta o paciente de forma total, ela não precisa ficar mais curvada. A gente já vai trabalhando para recuperar o movimento e não ficar com amplitude diminuída. Sim, não, muito interessante. E assim, conta pra gente também, como que é, assim, depois que você faz esse primeiro